Olá, seja muito bem-vindo a mais esse estudo. E hoje nós falaremos sobre uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 12, em que Jesus pergunta àquelas pessoas que estão próximas de si quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. E que algumas vezes causam também uma certa estranheza nas pessoas. Então, a passagem começa lá no versículo 46 e se estende até os 50. E o próprio Jesus, ele também já nos traz uma explicação, ou nos deixa um pouco mais claro o que ele está querendo dizer. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E aí ele explica: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui a gente percebe claramente que Jesus ele está trazendo uma nova ideia, um novo conceito que não era tão comum com os judeus, né? Eu fiz uma pequena pesquisa aqui para poder embasar isso. Jesus, ele está nos falando que nós temos as relações, né, do sangue, da carne, mas nós também temos os vínculos do espírito. A primeira é a família em que nascemos. São aqueles que são nossos parentes, são as pessoas próximas. Nem sempre nós com nossos parentes teremos simpatias, teremos afinidades, os mesmos ideais. E que o que Jesus está falando, que aquelas pessoas que estavam com ele tinham uma afinidade, né? E principalmente na questão dos ideais espirituais, muito maior do que os da sua família. E uma vez que todos somos filhos de Deus, nós somos irmãos uns dos outros. Mas aqui ele vem falar sobre essa família espiritual. Que o vínculo pode ser muito mais forte do que com a nossa família do corpo. E olha como que era a postura de seus irmãos, por exemplo, para com Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 3, quando Jesus escolhe, né, seleciona os seus discípulos e começa a atrair multidões, lá Marcos nos relata: e quando os seus, ou seja, a sua família, né, do corpo, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam que está fora de si. Estão falando que Jesus estaria fora de si e que a família dele deveria prendê-lo. Em João também nos relata a mesma coisa, que os seus parentes do corpo não acreditavam ou não acompanhavam ou não tinham as suas mesmas ideias ou aceitavam as ideias de Jesus. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Está lá em João 7,5. É claro que nós sabemos que Maria, né, sempre teve uma ternura e tratou Jesus bem, embora não tenha se tornado alguém que o seguiu, que junto dele também falava das coisas divinas, mas ela sempre cumpriu o seu papel de mãe. E aí eu queria só fazer um contraponto, que embora nem sempre a nossa família corporal ela tem esses ideais, né, espirituais, ou fazem parte da família espiritual,
É importante lembrar que, né, no Antigo Testamento, e Jesus também reforça isso em várias passagens, independente disso, é necessário que a gente honre o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família e lhe assista sempre que for necessário, independente se são ou não da nossa família de afinidade, a nossa família espiritual, e que nós não podemos não fazê-lo, mesmo em qualquer uma dessas condições. O nosso amor não pode ser condicional aos nossos familiares, né? Tem que ser um amor sem buscar nada em troca e oferecendo simplesmente o que de melhor temos. Então essa passagem que às vezes gera uma certa estranheza, que fala, poxa, mas Jesus não valorizava a sua família, não é isso. O que Jesus faz aqui é trazer essa noção do que é uma família espiritual e uma família do corpo. E que os laços que unem a família, né, espiritual é muito mais forte do que os laços do corpo. Porém, em várias passagens nós percebemos que Jesus sempre fala de honrar o pai e a mãe, independente disso. Obrigado a todos e até o próximo estudo.